De volta com o nosso Você Bonito e hoje convidamos mais uma vez ela que é cirurgiã vascular, doutora Aline Lamaita. Bem-vinda! Tudo bom? Tudo bem com você, Carol? Tudo! Muito bom tê-la novamente pra gente bater um papo sério. Hoje é o dia, então, mundial de conscientização da trombose e a gente preparou um VT de abertura. Olha lá! No dia 13 de outubro, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Trombose e tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a doença, reduzir o número de casos não diagnosticados e fortalecer medidas de prevenção. 1 em cada 4 pessoas no mundo morre por condições causadas por trombose. Segundo dados da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, estima-se que cerca de 180 mil novos casos de trombose venosa surgem no Brasil a cada ano. Somente nos Estados Unidos, cerca de 900 mil norte-americanos sofrem com coágulos sanguíneos anualmente. E dessas pessoas, aproximadamente 100 mil morrem em decorrência deste problema. Consulte um cirurgião vascular regularmente, principalmente se você tiver predisposição ou agravantes individuais associadas à doença. Apenas ele poderá acompanhar sua situação, realizar um diagnóstico correto e indicar o melhor tratamento. Tá aí. Doutora, já começo então te perguntando, né, pensando aí que num pós ou, enfim, pandemia, o Covid ainda piorou toda essa situação, né? Eu ia falar justamente isso com você, que eu ia falar que eu acho que nessa amostragem que a gente está falando, a gente não contabilizou todo o estrago que a gente teve o ano passado, pelo Covid, pelo home office, por ficar imobilizado, pelo próprio isolamento. Tudo aumentou o risco de trombose, não só o vírus. Tá. E realmente, cirurgiões vasculares aí do Brasil inteiro observaram um aumento significativo do movimento no consultório desse tipo de doença. Agora, a gente tem até para colocar aqui o que a gente deve se preocupar. Vou pedir para a Glaucia colocar aqui na tela primeira, para a gente discutir um pouquinho fatores de risco e público de risco também. Então, você destacou exatamente tudo que aconteceu na pandemia, né? A gente parou de se mexer, então o fato de ficar mais em casa fez com que a gente também aumentasse esse sedentarismo. Sim, eu falo que é importante que a gente fala que perna parada faz trombose. Eu falo que a gente precisa do movimento. Toda situação em que você fica com a perna muito parada, sem movimentar, você não está trabalhando a musculatura da perna, que é o que faz o bombeamento do sangue. 90% do bombeamento do sangue da sua perna é feito aqui, ó, pela batata da perna. Tá. Então, se a gente não tem exercício físico associado à atividade física, que são coisas diferentes, a gente aumenta muito o nosso risco. O exercício físico, sim, academia, fazer ginástica, musculação, fazer exercício de resistência para aumentar a sua massa muscular é essencial. Porque aí mesmo quando você está em repouso, você tem um certo tônusinho ali, sim, de musculatura que está estimulando ali o retorno venoso. Mas mais importante do que isso, no caso da trombose, é a atividade física, é a questão de você se movimentar, aquele movimento que a gente faz naturalmente ao longo do dia. Tá, essa minha andada aqui no estúdio, quem tá em casa que vai até a cozinha, vai até o quarto, ou seja, se tá trabalhando em home, então levantar, ou mesmo que já tenha voltado para a empresa, mas que também não fique o tempo todo sentado. O tempo todo sentado. E eu falo que são hábitos ruins que a gente criou, porque ficando em casa é natural. Nós somos os seres humanos e a gente é sempre condicionado ao menor esforço. Então eu falo que quem tá fazendo home office é assim, ó, a água tá aqui, o biscoito tá aqui, o sei lá o que tá aqui, para você se movimentar o mínimo possível. Puxa, é verdade. Deveria ser o contrário, se deixar tudo longe, se obrigar a levantar, ir lá buscar a sua garrafinha de água, ir no banheiro, ir pegar alguma coisa na cozinha. Porque mesmo fazendo essa movimentação toda ativa, diminuiu muito, porque a gente está dentro de casa, a não ser que você more num sítio, que tenha muita área externa, a gente está confinado ali, drogado confinado por um ano. É verdade. Então é importante, eu falo que quem não tem um idoso dentro de casa e não percebeu como eles deram uma murchadinha esse ano, a gente perdeu muita massa muscular. E não adianta que a partir dos 40 anos a gente vai perdendo com mais frequência. Então os idosos perderam muito. E eles são um grande grupo de risco para trombose também. Então, isso é uma coisa importante. É a faixa etária. A faixa etária. Quanto mais a partir dos 40, eu falo que a gente ganha um pontinho, mas eles vai crescendo aí, sendo que os idosos têm uma incidência muito maior. Tá. E isso é importante, porque eles perderam massa muscular e eles já são um grupo de risco. Perderam o bombeamento, estão isolados dentro de casa, imobilizados. E ainda, eu falo,
sem assistência, eu falo, com outras doenças aí que acabaram deixando eles mais imobilizados em casa. Então, tudo isso foi uma receita de complicações aí para o ano passado, o desafio. Hereditariedade, que a gente vai comentar. A gravidez, eu vou colocar só mais uma tela, doutora, para você já falar de todos eles juntos. Olha lá. Além destes fatores de risco, também temos obesidade e tabagismo. Eu falo que a gente estava falando em hereditariedade, acho que é o fator mais importante. Se você tiver que preocupar, assim, quem você mais preocupa com trombose é a história prévia. Ou você já teve trombose, alguém da sua família já teve trombose, teve alguém com morte súbita, alguma irmã, prima que tem aborto de repetição, porque trombose a gente sempre pensa na perna, só a gente tem que lembrar, não, processo de coagulação. Então, às vezes você tem muita perda vai assim, teve vários abortos, dificuldade para engravidar, também pode ser um sinal de que você pode ter alguma condição hereditária que vai te aumentar a predisposição. Por isso, pessoas, então, que têm abortos de repetição, enfim, descrevem que quando conseguiram levar, né, adiante a gravidez, fizeram todo um tratamento pensando na questão de trombofilias? Exatamente. É nesse sentido? É nesse sentido. Eu falo que a gente tem doenças, algumas hereditárias são genéticas, outras não, que são um grupo de doenças que a gente chama genericamente como trombofilias. Popularmente a gente fala que é como se a pessoa tivesse o sangue um pouquinho mais grosso, então ela tem um pouquinho mais de predisposição. Tá. Então essa pessoa, que a gente fala que é essa questão hereditária, ela tem que ficar um pouco mais atenta. Eu sempre falo que a trombose não é uma coisa que te leva à trombose, é uma conjuntura de fatores, são tijolinhos. Todo mundo tem um tijolinho que está amarrado nele, que são esses que a gente está falando aí. É a tua idade, é se você tem ou não uma trombofilia, se você está gestante, esse está grudado em você, não tem como você prevenir. Só que se você vai empilhando mais tijolinhos, você está acima do peso, você está fumando, você colocou ali um hormônio anticoncepcional, com estrógeno, você está fazendo terapia de reposição hormonal, hoje está na moda a testosterona, né, que está se usando muito também como reposição hormonal, que também é um fator de risco. E a gente vai acrescentando tijolinhos, aí aquilo uma hora... Que coisa, aí se forma o trombo. E aí, claro que dependendo também, né, do quanto a pessoa está atenta a alguns sinais, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, ela vai ter mais chances ou menos, né? Vamos lá, doutora. A gente está falando aqui de fatores de risco e também do público de risco que você comentou aí, das pessoas que vão estar numa idade mais avançada, somando e empilhando esses tijolinhos. Pensando numa questão prática, além da atividade física, de uma alimentação saudável e claro, né, gente, o quanto antes quem fuma largar o cigarro, que em todas as entrevistas aqui nas últimas semanas, todos os profissionais que tenho recebido estão batendo nessa tecla do tabagismo, que vocês têm, assim, descoberto que já sabiam que era muito ruim e que hoje é pior ainda, né? Só aumenta a preocupação das pessoas que são tabagistas, né? Eu falo que no VT que a gente começou aí falou que 1 a cada 4 mortes no mundo é por doença, fenômenos tromboembólicos, trombose, que a gente inclui trombose arterial e trombose venosa. E o cigarro, a gente sabe hoje que ele afeta, quando a gente fala de, se a gente for acrescentar aí, infarto, o derrame, as doenças tromboembólicas, a maioria dos tipos de câncer e as doenças degenerativas, todas têm relação em aumento de risco com o uso do cigarro. Então, o cigarro basicamente é o nosso vilão, que ele vai para todas as especialidades que passarem aqui, vão ter algo ruim para falar do cigarro, desde a dermatologista falando do colágeno da pele, até aqui eu falando de trombose, ou de cardiologistas falando de câncer e assim por exatamente. diante. Agora, o que a gente tem que pensar também como prevenção e cuidados no check-up? Então, o que eu quero dizer? Como é que a gente está ali de olho, né? Mantendo um controle, vendo se está tudo bem. Tem um check-up específico quando a gente pensa nessa questão de prevenção de trombose? Então, existe o check-up vascular básico. Como a gente passa no ginecologista, passa no urologista, os homens têm a época de você passar, a gente tem também alguns protocolos de check-up na cirurgia vascular. Tá. Então, se você não tem nenhuma tendência, não tem nada na família, você não tem nenhuma queixa evidente, não tem varizes, não tem nada evidente que uma queixa nesse sentido, a gente pode até postergar e fazer uma consulta aí um pouco mais para frente. Eu falo que em torno dos 30 anos de idade era bom passar pelo menos uma consulta e o médico vai avaliar se tem necessidade de fazer algum exame ou te dar alguma orientação. Tá. Agora, o mais comum é que antes disso, principalmente o sexo feminino, quem não tem um vasinho na perna, uma queixa de inchaço às vezes no verão,
gestação, ou uma tendência familiar aí de varizes, de doença venosa. Por que eu estou falando da doença venosa, as varizes, vulgarmente conhecidas como os vasinhos da perna? Porque é um fator de risco também para trombose, porque as varizes inflamando, se você não cuida, ela vai estender e pode evoluir para um quadro de trombose venosa também. Tem que ficar atento. Então, eu costumo dizer que as meninas menstruou ou começou a usar anticoncepcional, às vezes já está na hora de passar ali na consulta com o cirurgião vascular para fazer um check-up, conversar com a mãe, ver que tipo de tendência ela está e ajudar nessa orientação. A gente vê muitas vezes o pessoal usando pílula anticoncepcional sem indicação do ginecologista, tomando a pílula que a amiga toma, vai na farmácia, começa a usar e aí aumenta o risco de forma desordenada. Perigoso. E apesar de eu falar para você do fator de risco, eu acho importante, falo muito no consultório, que a gente fala que os idosos têm o maior risco de trombose, a gente, de certa forma, é um pouco complicado dizer isso, que as pessoas acabam pensando que é doença de velho. Não adianta que as pessoas tenham aquela ideia de que trombose, mas eu sou nova, não vou ter trombose. E não é bem assim, trombose não vê idade. A gente tem meninas de 20 anos com trombose, de 15 anos com trombose. Pode acontecer, porque a trombose vai acontecer com aqueles fatores de risco que a gente tem associadas à exposição de uma situação de risco. Tá. Então, eu falo que a maior prevenção, depois a gente fala aí do dia a dia, porque eu falo que 60% das tromboses acontecem em ambiente hospitalar, pós-procedimento, são as mais comuns. Mas a gente tem que pensar assim, você está sendo submetido a uma situação de risco? Quais são elas? Tudo que te deixar imobilizado. E aí a gente está falando desde cirurgia, procedimentos hospitalares, você está engessado, você está em casa acamado por qualquer coisa, você está de home office preso numa cadeira, você está indo fazer um voo longo, sentado, muito tempo parado, tudo isso é causa de imobilização, a gente chama de situação de risco. Tá. Vamos antes, o vídeo, né? Vamos mostrar então, Glaucia, acho importante a gente colocar essas imagens, ó, pra gente ilustrar o que você está dizendo para quem ainda não sabe como acontece a trombose. Porque qual é que é a importância disso? Isso aí que você está vendo é a imagem de uma veia, essa balançadinha que você tem aí no alto, azulzinha, que deixa o sangue passar, que é a válvula, que vai permitindo que o sangue passe. E você percebe que o sangue é feito por líquido, que é água, e por várias células, que são essas bolinhas. Só que tudo que a gente faz, que diminui a velocidade do sangue, ou que deixa o sangue mais grosso, ou se você faz algum trauma, ou às vezes alguma situação de risco, você aumenta a chance desse sangue coagular. Igual uma gelatina que a gente mistura e coloca na geladeira e vai ficar durinha. Só que se isso fica durinho e se solta, é essa imagem que você está vendo, ó, aquele trombinho que foi saindo lá da perna, foi passeando ao longo da circulação e vai parar exatamente onde? No pulmão, que é a embolia pulmonar. Que aí sim está a grande preocupação com a trombose, que é causa de morte súbita. Né? Enfim, sempre quando a gente fala não é com a intenção de assustar, muito pelo contrário, é colocar aqui como um alerta realmente, que é até o do dia de hoje, da conscientização do que a gente precisa fazer para se cuidar e diminuir cada vez mais esse risco. Então já tem perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Rosana, um beijo. Faço academia todos os dias e me alongo antes de cada exercício, porém sinto cãibras constantemente. Pode ser algum problema circulatório? Olha, as cãibras, assim, grande maioria das vezes, isso é desidratação. Tenta beber um pouquinho mais de água aí antes do treino, durante o treino, que desidratação costuma causar muita cãibra. Mas pode ser algum problema circulatório? Pode. Geralmente as doenças venosas, se você tem tendência a varizes, tem algum problema de circulação, pode aumentar a incidência das cãibras. E a questão de alimentação, o Dr. Cláudio Murcho estava falando antes, a gente tem que saber, de acordo com o exercício que você está fazendo, qual nutriente que você precisa antes do treino, depois do treino, micronutrientes, eu falo muito do magnésio, do potássio, que estão nesse metabolismo do músculo e são importantes para quem faz treinamento aí, para você não ter esse tipo de complicação. Muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Pablo. Viagens longas de avião, então, aumentam o risco de trombose? Aí, doutora, já emendo a pergunta dele, falando das meias de compressão, enfim, a recomendação. Sim, as viagens, a gente fala que passou de 3 horas de voo, já é recomendado algum tipo de prevenção, porque a gente fica parado, principalmente na classe econômica, com a perninha parada, a gente acaba não bebendo muita água para não ir no banheiro do avião, então a gente desidrata, concentra o sangue, fica paradinho ali sem se movimentar e paradinho. Então, o que a gente consegue fazer para prevenir isso? E segue um pouco o home office nesse sentido também. A gente pode hiperidratar, beber mais água, deixa o sangue mais
fluido, que já facilita ali esse retorno. Segundo, a gente pode meio que substituir a tua musculatura com o uso de uma meia elástica, que na verdade é isso que ela faz. Ela comprime ali a tua perna e faz o serviço que a tua musculatura devia estar fazendo conforme você está se movimentando. Acelera o fluxo de sangue e diminui o risco de trombose. Importante, então. Mais importante passar com o médico também. Existem aquelas meias próprias que você vende até no aeroporto, que são de suave compressão, que não tem, na verdade, uma contraindicação médica. Então, para quem não tem nenhuma queixa, pode comprar que ela vai te ajudar. Porém, tem qualquer outra queixa, já tem mais idade, já passou dos 40 anos, usa um anticoncepcional, tem alguma outra queixa, é bom passar num vascular e pegar uma um pouquinho mais apropriada para você. E para a prática da atividade física, doutora? Eu, por exemplo, tem corridas que eu tenho testado correr com uma meia de compressão própria e que eu tenho achado interessante. É legal? Eu gosto muito. Eu falo que as meias de compressão para o esporte, elas foram desenvolvidas para o atleta de alto rendimento, pensando em melhorar o tempo, pensando em melhorar um Ironman, melhorar o tempo, alguma coisa nesse sentido. Mas o que a gente percebe na prática é que o usuário aqui, a pessoa comum, faz atividade física, principalmente mais intensa, que é mais beneficiado. Porque você diminui aquela dor do dia seguinte, você melhora um pouquinho o rendimento, diminui o acúmulo de ácido lático, ácido pirúvico, que são aquelas coisas que te dão aquela dorzinha no dia seguinte. Sim. E ajuda também na recuperação. Tem muito atleta que usa depois de fazer um esporte, aí vai fazer uma maratona e usa depois para recuperar mais rápido. Que legal, doutor. Eu tenho gostado, mas comecei assim, para testar realmente. E isso que você está dizendo faz sentido, porque depois de uma corrida um pouco mais extenuante, um pouquinho mais longa ou até mais rápida, às vezes a panturrilha, quando você põe a mão na panturrilha, ela está enrijecida, você tem que dar uma soltada. E com o uso da meia, ela fica menos rígida. Menos rígida. Eu falo que quando eu estou andando, eu tenho uma canelite, que é uma dorzinha que vem aqui. Quando eu estou com a meia elástica, eu percebo que o meu treino rende um pouco mais, porque eu não tenho isso. Então, a Glaucia fez algum comentário? Ah, que você acha do gasto, de suar mais? Com a meia você acha que pode ter isso, enfim, suar um pouco mais? Não, nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Eu fico igual sempre, eu fico rosa. Eu sou sua também, eu fico pingando de qualquer jeito. Eu também, aqui, principalmente no rosto e tal, mas eu achei interessante fazer a pergunta, que a gente tem um público no Você Bonita, que realmente tem treinos, né, e que podem se beneficiar, então não só em corrida, mas outros, musculação, tudo. E para pacientes que têm, aí sim, problemas de circulação, tem tendência a varizes, insuficiência venosa, que já tiveram trombose, tem hoje uma síndrome pós-trombótica, que tem que fazer um acompanhamento, aí esse problema circulatório fica na perna, essas pessoas sim têm indicação de usar para fazer exercício, porque vai otimizar ali a circulação durante o treino. Perfeito. Vamos fechar com a perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo pra você. Minha mãe tem trombose. Eu não sinto nenhum sintoma, mas percebi que tem uma perna mais grossa que a outra. Tenho que me preocupar? Pela perna mais grossa que a outra. Se você não tem nenhum sintoma, você não tem inchaço, você não tem dor, não. Mas pelo antecedente de trombose da sua mãe, sim. Lembra que eu falei que o principal fator tem histórico na família, sua mãe teve trombose? Passa no médico da sua mãe, pelo menos fazer uma consulta e ver o que você tem de tendência e ver por que a sua mãe teve a trombose, que isso é importante de se entender. Se foi por algum fator que pode ser transmitido para você, algum fator hereditário, ou se foi uma conjuntura de fatores. Ela fez um voo, ela fez uma cirurgia, estava imobilizada, ela tinha câncer, uma população que também tem um alto índice de trombose, e aí você sabe que isso você não puxou. Aí você vai entrar que nem nós aqui com aquele cuidado básico de levantar da cadeira, se movimentar, tentar não ficar parado, trabalhar essa panturrilha, beber bastante líquido, só. Vou agora passar as recomendações, vou ler todas, doutor, e aí a gente fecha. Olha lá, recomendações importantes. Movimente-se sempre que possível, número 1. Quando permanecer sentado por muito tempo, movimente os pés, número 2. Se permanecer em pé, parado por muito tempo, mova-se discretamente como se estivesse andando, número 3. Em viagens prolongadas, beba bastante líquido, evite álcool e medicamentos para dormir, 4. Evite o fumo, 5ª. Mantenha o peso dentro dos limites saudáveis, 6ª recomendação. Use meias de compressão elástica se tiver veias varicosas em membros inferiores, é a 6ª. Caminhe, é a 7ª. Procure atendimento médico e qualquer suspeita de trombose. Eu acho que eu repeti, né? Mas, enfim, foram 9 dicas, né, de recomendações. Doutora, eu tenho que encerrar, que eu já estudei tudo que podia e que não podia. Ferritina alta é associada à questão de trombose? A ferritina alta é um
marcador inflamatório. Então, a gente se preocupa porque, sim, se você está com um processo inflamatório no corpo, de forma geral, você pode estar com alguma outra patologia associada que pode aumentar o risco de trombose, sim. Ou seja, tem que fazer Tem que ver o investigação. conjunto e analisar o resto. Ela sozinha, não. Tá aí. Obrigada mais uma vez. Beijo nos meninos. E quem quiser saber mais do trabalho da doutora, vai lá, é o @AlineLamaita.vascular, @AlineLamaita.vascular, referência na área. Sempre um prazer tê-la aqui. Beijo, tava com saudade de você. Até a próxima. Tchau, tchau.